E aí, bom dia. E aí, todos preparados? Não. Podemos começar a nossa vida? Maria, você trouxe a batata? Sim. Tiago, tu trouxe a batata. Mas não tem assim, se você aqui, lá no teu, ontem não teve educação física, aí, no primeiro tempo, educação física, a gente começou a brincar. Aí, do nada, começou a pastinha. Nossa, aí agora tudo lindo, agora não vi, vai aparecer nada. Fico aqui, tudo legal, Gabriela, Bom dia. Gente, cadê essas crianças? Não é possível. Bom dia. Ô, Miguel, faz aquela lembrança, pelo amor de Deus, no grupo aí do WhatsApp, que é para entrar em ensino religioso. Vou chegar no final do ano e vou estar falando a mesma coisa. Bota mais para Miguel. Porque alguém viu ele nos pratos? Não. Olha, eu tive um detalhe. Sabe esse vídeo aqui? Eu já vi. Olha, tipo, meu favorito. Só assistir. Tudo de bicho. faltou só o ponto final. Vamos lá, gente. Cadê o Felipe? Não tá vindo, não? Vamos lá, gente. Na semana passada, vamos fazer oração para começar nosso dia, guardando aí o trabalho de língua portuguesa. Miguel, telefone. Miguel, telefone. Então, eu estou aguardando para fazer oração. 2 pessoas. Tia, 2 pessoas? E hoje não tem problema com link, está tudo certinho, tudo no lugar. Conferir, reconferir várias vezes. Vamos lá. Que nosso dia seja de paz, produtivo, que a gente possa dar conta de todas as nossas atividades, pedir a Deus para acalmar os nossos corações e o coração de todos aqueles que estão precisando também de um pouco de paz, pedir a Deus também que visite os hospitais, a casa das pessoas que estão doentes.
para que elas possam encontrar a cura e melhorar. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre Butinhá, intercedei por nós. São José, rogai por nós. Nós estamos e vamos permanecer sempre unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na semana passada a gente começou a falar sobre a questão dos símbolos religiosos, né? Hoje eu vou ler, que eu dei uma explicação, porque a gente teve aquele problema no link. Hoje eu vou ler o texto que já estava lá na plataforma. Oi? Não entendi. Hoje? Ah, na semana passada, isso. Então, vamos lá. A questão, a importância dos símbolos na vida e na cultura dos povos. Faz favor, os meninos, abram as janelas, por gentileza. Não, amor. Tenta abrir mais a sua para ver se vai. Pronto, já ajudou. Abre mais. Para a gente ventilar mais a sala. Essa aqui também, por favor. Depois a Lid liga. Não empurra muito, não. Essa aí, abriu? Tá. Tenta essa aqui, por favor. Foi? Obrigada. Essa aí, depois eu abro ela. Cuidado com a mão. Deixa, Miguel, depois eu abro. Obrigada. Vamos lá. A importância dos símbolos na vida e na cultura dos povos. São inúmeros os estudos, antigos e recentes, sobre a importância dos símbolos na vida e na cultura dos povos. De alguma forma, eles são uma linguagem cifrada das aspirações e dos ideais humanos. Por isso, existem desde os tempos imemoráveis e continuarão existindo. São tão importantes para a vida e a cultura dos povos que hoje a semiótica, que é a ciência que estuda os significados da linguagem e dos símbolos, é muitíssimo conceituada. Então, se eu perguntar lá no teste, qual é a ciência que estuda o significado da linguagem e dos símbolos? Como é que é o nome dela? Ninguém prestou atenção no que eu estava falando? Bom dia, sextuano. Vocês estão aqui? Sim! Corpo e alma ou só de corpo? Só de corpo? Não estou percebendo isso. Semiótica é a ciência que estuda os símbolos. Antes mesmo da gente começar a falar sobre os símbolos religiosos em si, a gente precisa lembrar que existem diversos
símbolos e sentidos para os símbolos, né? Cadê? Um aqui. Aqui, por exemplo. O que é isso aqui? É uma placa de pare. Vamos em outro. Qual? Esse aqui. Esse aqui não tem muito significado. Na mesa. É que esse aí tem uma unidade. Deixa eu ver se eu acho o outro. Aqui, no meu estojo. Qual é esse? Hã? Vou mostrar para quem está em casa. E vocês sabem que a publicidade e a propaganda, elas cobram e também pagam muito caro pela questão do uso dos símbolos, né? Porque determinados desenhos, marcas, caracteres, eles são de extrema importância e valor também. Alguns símbolos, né, eles valem muito dinheiro. Por exemplo, os símbolos das empresas automotivas, os símbolos de marcas de esportes, né? Nike, Adidas, fala outro aí que eu não lembro. Lacoste, né? Gucci. São símbolos, né? Que só para você ter aquela marca estampada em um determinado local, você precisa não só ter autorização, mas também você precisa efetuar um pagamento para poder usar aquela marca. É claro que algumas pessoas não pagam esse licenciamento, né? E aí aquela marca não está ganhando nada e é o que a gente costuma chamar de pirataria. É quando uma determinada marca é utilizada sem que a pessoa que é o dono daquela marca autorize o uso dessa marca em um local que não é ela mesma que está colocando, tá? Você está bem, Juliana? Está preocupada com o quê? Tudo bem? Exatamente. Só que aí, no caso, a gente não chama de direito de imagem, a gente chama de direito autoral. Tá? Mesmo que não seja escrito, porque pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, ainda assim tem um autor. Tá? O direito de imagem é quando a gente fala diretamente sobre pessoas ou até sobre animais, né? Você tem aí, por exemplo, o cachorro da Anitta, que ficou famoso agora, né? Então, direito, pode ser que tenha direito de imagem. Tá bom? Então, vamos lá. Então, agora eu já posso perguntar no teste qual é a ciência que estuda o significado da linguagem e dos símbolos, né? A semiótica. Quando eu estava na faculdade, eu tive uma matéria que a gente estudava a semiótica. Era o nosso objeto de estudo, né? Era semiótica e a gente se importava muito com a questão da estética na linguagem que você estaria utilizando. Como assim? Não bastava ter um símbolo, mas a gente tinha que fazer o estudo sobre a cor daquele símbolo, tudo que envolve, né? Por que o uniforme da escola é desta cor? Por que as placas de trânsito têm uma padronização de cor? E aí a gente chegava numa coisa que dentro da publicidade e propaganda é muito importante,
que é a questão da identidade visual. O que seria a identidade visual? É quando você é reconhecido pela marca, não só pela marca, mas pelas cores, pelos formatos, né? Uma garrafa de Coca-Cola, por exemplo. Só de desenhar, se eu não escrevesse e colocasse assim, vou tomar um refrigerante, e colocasse o formato da garrafa de Coca-Cola, todo mundo está com o formato da garrafa de Coca-Cola na cabeça, não está? Sim. Todo mundo já associaria diretamente a Coca-Cola. E até o caminhão da Coca-Cola? No caminhão da Coca-Cola também tem o formato, né? Tem até a garrafa assim, deitada, né? E aí você já sabe que aquela onda é o formato da garrafa. E aí você já sabe que é o caminhão da Coca-Cola, não precisa nem estar escrito, né, Felipe? Existem símbolos com significados profundos dentro de um determinado contexto histórico e cultural. Por exemplo, os brasões, né? Por exemplo, ali, meu amigo que é flamenguista, tem ali o CRF, não é isso? Sim. Né? E aí o formato dessas letras forma um brasão, um escudo. Já tem um contexto cultural, já tem um contexto histórico, mas assim também os brasões de família, o brasão da família imperial, né? O brasão de empresas, o brasão da nossa cidade, que tem os golfinhos. Vocês já viram? O brasão do Rio de Janeiro tem golfinhos. Nunca viram? Então vou deixar a curiosidade falar mais alto. Quando abraçamos com ardor, quando abraçados com ardor, manifestam e alimentam o respeito e o despertar de energias inesperadas. É o caso da bandeira ou do hino nacional de um país. Por isso mesmo, até as crianças, quando participam de uma cerimônia cívica, ao hastear da bandeira e do canto do hino nacional, levam inconscientemente a mão ao peito. Ter sobre o caixão a bandeira a bandeira é uma das maiores honras que podem ser concedidas a quem deu vida pela pátria. Então, os heróis de guerra, por exemplo, pessoas que contribuíram para a pátria, né? Normalmente se coloca a bandeira em cima do caixão na hora do velório. Nos Estados Unidos, inclusive, tem todo um ritual com a bandeira. Não sei se vocês já viram em algum filme que a bandeira do soldado está coberta, o caixão está coberto, falei ao contrário, com a bandeira, e aí depois um outro soldado vem e dobra direitinho, e o soldado está de luva, está de uniforme, traje completo, né? Eu vi que, tipo assim, o pessoal lá, eles fizeram isso, só que, tipo assim, eles pegaram a medalha de Sim, também. Isso acontece muito também. Onde é que eu estava? Aqui. Assim, para todos os povos, túmulos e cemitérios foram e são lugares onde se respira um clima de sacralidade e se mergulha nos mistérios da vida após a morte. Violar um túmulo é algo inadmissível em qualquer civilização. Então, por quê? Porque é um símbolo de respeito, é também um símbolo de sagrado, né? Muitas pessoas, quando passam na porta de um cemitério, também fazem o sinal da cruz, quem é cristão. Não sei se vocês já viram alguém fazendo isso. As imagens também, as representações que são colocadas para adornar, né, os túmulos. E a gente pode ver um grande exemplo disso no Egito. Lembram? Né? Como é que são as imagens no Egito? Como é que são as pirâmides são o quê? São túmulos.
e elas são todas adornadas por dentro, né? Os sarcófagos, que são os caixões aonde as múmias são colocadas, os corpos são mumificados, eram, né? E eram depositados. Eles são todo adornados, eles são coloridos, eles são cheios de imagens, né? E como é que por que o povo, os povos, as civilizações fazem isso? Porque elas querem usar esse contexto dessa simbologia também para render homenagem aos seus mortos. Agora, são só nos túmulos que a gente vê esse tipo de decoração? Onde é que a gente vê também? Que é muito comum. Juliana hoje está preocupada. Fala. Quem falou, tia? Sim, nas igrejas. Igrejas que são todas pintadas, né? Do início do teto ao chão, as igrejas são todas pintadas, todas adornadas, cheias de símbolos. Muitas contam histórias, né? Os vitrais. O que são os vitrais? A professora de arte já falou com vocês sobre vitrais? Isso, aquela janela colorida, né? São os vitrais, que normalmente são representações de histórias bíblicas, são representações de personagens bíblicos, né? Eu tive a oportunidade de ir numa igreja em Portugal e é muito legal porque como é que funciona? Imagina assim, a igreja foi construída numa época em que não tinha luz elétrica, né? A igreja de 1600 e alguma coisa. 1600. Até mais antigas. Eu fui em uma igreja que ela era de 1400 e alguma coisa. Toda de pedra. Toda de pedra. E aí já tinham assim, conforme o tempo vai passando, eles vão fazendo adornos mais modernos, né? Mas a base da igreja era de 1400 e pouco. Aquela coisa assim, bem de filme mesmo. E aí, nessa igreja, ela era muito alta, e como é que as coisas eram projetadas? Para a luz, né? De acordo com a incisão do Sol, principalmente na Europa, você tem muito tempo onde você tem dias assim, ó, como que está hoje. Está claro, mas o dia está cinza, né? Você não tem a luz do Sol. E meses, a gente pode dizer que são mais dias assim do que dias de sol, né? Por isso que até os europeus costumam festejar muito quando é sol, quando é verão. A gente vê na TV as pessoas na rua, né, tomando sol e tal, porque se tem mais dias cinzentos, mais dias nublados. E aí, o que eles faziam? As igrejas eram bem altas, né? E você tinha janelas enormes. E essas janelas, muitas vezes, elas tinham que ser muito grandes para poder entrar a luminosidade. E elas eram posicionadas de forma que, quando a luz do sol batesse, elas refletissem no chão, né? O reflexo fosse no chão e iluminasse os bancos, porque você tinha ali as pessoas sentadas dentro da igreja. E aí eu tive a oportunidade de ir em uma, à noite, normalmente, eles colocavam candelabros, que são estruturas gigantescas aonde você acende velas, né? Então eles desciam aquele candelabro, acendiam todas as velas e depois puxavam de volta para poder iluminar o local. Aí, conforme o sol batia na janela, a imagem que estava
no vitral, ela refletia no chão. Então, fazia como se fosse uma pintura no chão. Belíssima, ampliada, né? E aí a gente tinha que subir e ir para uma parte no coro da igreja, lá na parte de cima, para você poder ver aquela imagem refletida no chão. Que ficava poucos minutos, porque era só o tempo do sol, né, passar ali naquele vitral e refletir aquela imagem. Então, conforme o movimento do sol, você tinha imagens diversas refletindo no... Oi? De um lado, sim, né? Porque você tem o nascer ao pôr do sol. Então, conforme ele faz esse movimento, você tem aqui a luz entrando na igreja. A minha filha é arquiteta, quer dizer, ainda não, está estudando para ser arquiteta, está estudando arquitetura. E aí, outro dia, ela estava fazendo um estudo, né, porque está estudando em casa por conta da pandemia, a faculdade está fechada, e aí ela estava fazendo um estudo com um mapa lá, que justamente mede o sol, os ângulos que o sol faz dentro de casa. E aí, no verão, ele entra de um jeito, no inverno, ele entra de outro. Né? E aí a gente percebeu, por exemplo, no verão, entra muito sol na sala e na cozinha. E quase não entra sol no meu quarto, por incrível que pareça. Em compensação, nessa época de outono e de inverno, às 7 e pouquinho da manhã, 8 horas, o sol já está em cima da minha cama. Então, esse movimento, né, era muito mais, digamos assim, utilizado antigamente, bem antigamente, principalmente porque você não tinha o recurso da luz elétrica, né? Então, tinha que aproveitar da melhor forma essa questão do posicionamento do sol. E alguns símbolos, eles acabam também sendo inspirados nestes movimentos. E aí você tem o quê? O símbolo dos astros, você tem os símbolos, né, dos astros, os planetas, você tem símbolos que começam a ser associados aos deuses, principalmente nas religiões pagãs. Você tem símbolos que começam a ser associados às colheitas, né? A máscara da Juliana, por exemplo, a máscara dela representa a Eucaristia. Mas por que eu sei que o símbolo que está na máscara dela representa a Eucaristia? Porque eu vejo 3 imagens que, para mim, fazem parte do meu dia a dia. O trigo, o cálice e uma hóstia. Então, eu já sei, olhando ali, que a associação dessas 3 imagens representa a Eucaristia. E a Eucaristia é o quê? A Eucaristia é uma... deixa eu usar uma outra expressão. A Eucaristia é... Tudo bem, Miguel? A Eucaristia, ela faz parte da doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu não quero aqui, nesse momento, explicar o que é a Eucaristia, não é isso. Mas eu quero... o que esse símbolo representa? Esse símbolo... Vamos supor que eu não soubesse nada de igreja. Esse símbolo aí é um negócio que tem lá na igreja. Eu já sei imediatamente que não tem nada a ver com uma fábrica de trigo, por exemplo. Deu para entender? Sim ou não? Vocês estão tão quietinhos hoje. Tá muito chata a aula? Falta pouco. Não, imagina. Particularmente profundos são os símbolos religiosos. Por mais simples que possam parecer, e esses símbolos,
apresentam variáveis, mas sempre ultrapassam o nível do que se visualiza e apontam para uma outra dimensão transcendente. Então, foi exatamente o exemplo que eu usei do desenho que está na máscara da Juliana. No caso daquelas inúmeras nações e das incontáveis regiões que foram evangelizadas pelo cristianismo, um dos símbolos mais expressivos é do Cristo crucificado. Por isso mesmo, onde a modernidade e o materialismo se impuseram com furor, ninguém ousa tocá-lo. Então, até ousam, né? Porque a gente vê muitas vezes, infelizmente, quando uma pessoa quer fazer um protesto, ela vai lá. Morena. Ela vai lá e faz o quê? Quebra uma cruz, ela destrói um símbolo religioso, ela toca fogo no símbolo religioso, né? E isso é uma questão de desrespeito muito grande. É um desrespeito não só religioso, mas também um desrespeito civil. Por que um desrespeito civil? Porque, pela nossa Constituição, o Brasil ele não é um Estado laico, ele é um Estado laico, ou seja, ele não tem uma religião oficial, né? A gente já estudou isso. Porém, as pessoas têm liberdade de culto e expressão, desde que essa liberdade não extrapole o direito do outro. Ou seja, vamos supor, a Thay é católica, eu sou evangélica. A Thay vem para a escola com um crucifixozinho, tipo o meu aqui, que eu estou no pescoço hoje. Isso não me dá o direito de chegar lá, puxar o crucifixo que está no pescoço dela, quebrar e jogar no lixo. Pode. Isso não me dá o direito. Claro que está errado. Eu não posso chegar e meter a mão no pescoço dela e arrancar o crucifixo e jogar no lixo. É dela, está com ela. Eu não tenho direito, eu não posso invadir, né, esse espaço que é dela, que é o corpo dela, para arrancar um símbolo religioso. Isso está errado. Tia, uma vez, lá no menino, tem esse banana. Tem o quê? Aí eu sei que Na verdade, assim, não é roupa de macumba. não. É roupa, são as vestimentas do candomblé. Tá, não sabia o nome. Agora você já sabe. São as vestimentas, são os paramentos das pessoas que frequentam o candomblé. Roupa de santo. Isso. Fala um pouquinho mais alto. Como se fosse uma coisa na música. Aham. Então, né? Mas eu, tipo, não fiquei falando que eu não gosto da religião, mas é porque, tipo, a eles colocam a forma também, é uma educação, né? E, tipo, lá, eles estavam falando sabe? E quem era daquela religião, Com certeza. isso é tipo, não é, sabe? Isso é intolerância religiosa. Lá na família, tinha uma coisa que essa coisa era
É errado, sim. Exatamente. Isso é intolerância religiosa. E assim, não tem que ter medo. Não tem que ter medo. Não tem que ter medo, porque assim, ali não é um filme de terror. Ali não é uma. A começar pela cor, né? Uma roupa branca, que a gente não associa a uma coisa ruim. E não tem que ter medo, porque aquilo ali não é para você. Aquilo ali é de uma outra pessoa. Imagina, o padre, ele tem que lavar a batina dele. Aí a roupa que o padre usa, a estola, a túnica, a casula, são as roupas que o padre usa. Imagina se alguém tivesse medo e o padre tivesse que lavar a roupa e botar para secar escondido. Por quê? Por que uma pessoa que é do candomblé tem que botar a roupa para secar escondido? Não tem que ter medo. Não é para você. É seu aquilo ali? Não, alguém. Você usa? Tem que ter respeito. Então, gente, olha só, falta um bom pedaço desse texto que a gente precisa fechar na semana que vem, porque ele vai ser matéria do nosso teste, tá? Ainda durante o final de semana, eu já vou cadastrar o teste e vou colocar a matéria lá também, mas aí vocês já ficam sabendo que esse texto, a importância dos símbolos, também faz parte do nosso teste, tá bom? Vou encerrar a aula aqui para começar a conversão. Beijo para quem está em casa. Tchauzinho. Até mais tarde. Até empreendedorismo.